Está no ar. GrandeCast, o podcast onde grandes especialistas falam de temas que realmente importam. Informação, análise e conhecimento para você. Olá, estamos chegando com o episódio 2 do podcast GrandeCast, Gestão Empresarial Estratégica, onde estamos conversando com um especialista na área, que ao longo de sua conversa conosco, traz dicas, informações e orientações de como gerir de forma correta uma empresa ou atividade comercial. A seleção de colaboradores, a estratégia de marketing, o estudo do perfil de seus clientes, os custos de produção, fluxo de caixa, investimentos e gerenciamento de crises, tudo isso deve ser levado em consideração numa boa gestão empresarial. Por isso, o sucesso de sua empresa está na capacidade de você lidar com cada um destes desafios. Diante disso, vamos apresentar novamente nosso convidado especial. Trata-se de Rony Peterson. Ele é bacharel em Ciência da Computação e empreendedor no ramo de tecnologia desde 2000. Foi diretor distrital e instrutor dos treinamentos Mastermind pela Fundação Napoleon Hill em 2015 a 2020. Já acumula mais de 12 mil horas de sala como instrutor e mentor. Rony é criador do método GEM, Gestão Estratégica de Negócios, para auxiliar empreendedores a levarem seus negócios para a maturidade. Nesse método, já atuou ou já ajudou mais de 200 gestores a desenvolverem uma gestão madura. Fique com a gente, o GrandeCast Gestão Empresarial Estratégica, parte 2, está entrando no ar e esperamos que você aproveite este conteúdo. Se é relevante para a sociedade, está no GrandeCast. Aperte o play e vem com a gente. Que tal começarmos falando de como podemos, na prática, visualizar as mudanças através de um gerenciamento mais ativo, incluindo na empresa gestão de processos e análise de resultados? Para implementar processos na empresa, é importante começar identificando os problemas existentes e as metas a serem alcançadas. Analisar os processos atuais para identificar melhorias, documentar os novos procedimentos de forma clara e treinar a equipe para garantir alinhamento, além de implantar as mudanças de maneira gradual, monitorando métricas de desempenho para avaliar os resultados é um dos pontos cruciais para o sucesso de qualquer empresa, independentemente de seu tamanho ou ramo de atividade. Com base nos dados coletados, o gestor deve fazer ajustes contínuos e, sempre que possível, automatizar tarefas para aumentar a eficiência. Revise periodicamente os processos para mantê-los eficazes e alinhados aos objetivos da empresa. Na conversa com nosso convidado especial, o Rony Peterson, ele destacou que considera as pessoas como um dos mais importantes pilares do sucesso de uma empresa. O especialista nos disse, na entrevista, quais os motivos para que esse pilar seja o primeiro a ser trabalhado dentro de uma gestão eficiente. Vamos ouvir? Eu costumo trabalhar dentro de 9 bases. Eu falo que toda empresa ela tem 9 bases de gestão. Cada uma dessas bases elas tem a sua importância de acordo com o momento que a empresa está. Algumas delas vão caminhar junto com a empresa a vida toda. Por exemplo, gestão de pessoas. A vida toda você vai ter que fazer gestão de pessoas. Vai ter que saber contratar bem, vai ter que saber acompanhar o teu time, saber fazer evolução a partir de critérios e vai ter que saber também qual é o momento de desligar. Então, gestão de pessoas, ele vai passar a vida toda olhando para a gestão de pessoas. A Larissa falou algo bem interessante, né? Às vezes uma empresa de 25, 30 anos, ela tem o mesmo desafio com a empresa que começou agora. Por quê? Porque ela não começou estruturada dentro dessas bases. Então a gente vai fazendo muitas vezes de forma empírica, eu acho que é assim, eu acho que vai dar certo. E aí vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Muitas vezes a empresa vai crescendo, sobrevivendo, mas ela cresce, né? Às vezes é um custo muito alto para os donos, que é aquele custo de estar 100% na operação e não tem hora para nada, não tem tempo para nada. Ou às vezes o custo de tudo que ele ganha na operação volta para a operação porque ele quer crescer mais, então ele também não vê a cor do dinheiro. Sim. Então ele acaba não tendo qualidade de vida e acaba, em alguns casos nem tendo dinheiro no bolso.
bolso. Porque muitas vezes nem separa, né? O que é da empresa, o que Na é maior parte das vezes não separa. E olha que eu atendi gente com empresas com 100, 200 funcionários. Às vezes você tinha essa realidade do caixa da empresa, é o caixa do dono, é a mesma coisa. Eu tive um caso bem interessante, falando dessa questão de maturidade. Eu atendi um dono de uma rede de supermercados aqui da cidade. Já tem mais de 20 anos essa rede, e quando ele veio fazer o treinamento, a gente faz uma análise no início do treinamento para ver onde você se encaixa melhor. Você acredita que a tua empresa está mais numa infância, numa adolescência ou numa maturidade dentro de uma série de conceitos que a gente explica em sala. E aí, eu lembro como se fosse hoje que ele falou assim, olha, minha empresa tem mais de 20 anos e eu acabei de descobrir fazendo essa análise que se eu fosse colocar ela dentro de uma realidade, né, de um ser humano, a gente estava saindo da faculdade agora. É aquele recém-formado que não sabe nem muito bem o que vai fazer da vida. Ele falou, e eu achava que minha empresa era uma empresa madura, por ter mais de 20 anos, mais de 150 funcionários. Ele falou, só que eu descobri que tem muita coisa que eu deveria estar olhando, que eu deveria estar cuidando, que eu não estou fazendo. Né? A Larissa perguntou sobre esses indicadores, sobre esses processos. Por exemplo, tem um ponto que eu gosto, que a gente está bem no momento propício, né? Início de ano, né? Que toda empresa deveria fazer, que é o planejamento estratégico. Sim. É você fechar o ano ou iniciar o ano fazendo planejamento estratégico, olhando para o ano que vai vir e se perguntando, né, qual vai ser a receita estimada esse ano, quais são as despesas, quais são os crescimentos de cada despesa, ou o que nós vamos fazer para a empresa aumentar, que produtos nós vamos investir, que serviços, sempre alinhado com uma meta lá na frente, que é aquela meta da visão que você coloca dentro da sua cultura de 3 a 5 anos. Toda empresa deveria fazer isso, mas a minoria faz. Tanto é que a disciplina de planejamento estratégico, até uns anos atrás, só se falava para grandes empresas. Não se falava de planejamento estratégico para pequenos negócios. Por quê? Porque ninguém para fazer isso. A minoria, né? As pessoas que passam pelo método, eu pergunto assim, quem já fez um planejamento estratégico? A maior parte nunca tinha feito. Nem sabe por onde começar. Sabe por onde começar. Né? E esse é um ponto importante. Por quê? Porque a partir do planejamento, durante o ano, você vai vem com as reuniões, né, de acompanhamento, né, junto com o teu time de liderança, e aí todos os números que você olha mês a mês é sempre com base no planejamento. Sim. Então, se eu fecho o mês, qual foi a lucratividade desse mês, qual foi a taxa de inadimplência, quanto a gente cresceu, né, quanto aumentou em receita ou despesa comparado ao ano passado, são números que todo empresário deveria fazer, mas se ele já não fez o planejamento estratégico, na maior parte das vezes ele também não faz esse acompanhamento mensal. Sim. Falando ainda de pessoas, o treinamento da equipe e definição das atividades que cada funcionário da equipe deve fazer se faz necessário. A comunicação assertiva vai ser crucial na gestão empresarial. A gestão de pessoas é um processo de planejar, desenvolver e administrar os colaboradores de uma organização para alcançar os seus objetivos. Ela envolve vários pilares interdependentes, como recrutamento e seleção, atrair e escolher os melhores candidatos para as vagas, treinamento e desenvolvimento, aperfeiçoar as habilidades dos funcionários para melhorar seu desempenho e prepará-los para novas responsabilidades, remuneração e benefícios, estabelecer e gerenciar salários e benefícios conforme as políticas da empresa, relações trabalhistas, garantir que as relações com os funcionários sejam justas e dentro de normas legais, comunicação e feedback, assegurar uma comunicação clara e eficaz com feedback contínuo sobre o desempenho dos funcionários, liderança e gestão, garantir uma liderança eficaz e fornecer aos gestores as ferramentas necessárias para motivar e gerenciar suas equipes. Esses pilares trabalham em conjunto para garantir que a empresa tenha um time capacitado, motivado e comprometido com os seus objetivos. Vamos ouvir o que o Rony nos falou sobre isso e como corrigir falhas no processo. Ele irá falar também sobre a importância de desenvolvimento da cultura da empresa. Legal, se a gente pensar num tripé bem importante, que é pessoas, processos e ferramentas, né, sempre começa por pessoas. Então assim, aonde você tem que começar a mexer primeiro? Time. É melhorar o teu time, treinar teu time, substituir quem tem que substituir, trazer pessoas novas. Por quê? Não adianta você ter dinheiro, você ter ferramenta, se você não tem time para entregar. Executar. Você tem um produto excelente, mas não tem time para executar. Então, o primeiro passo sempre é time. Tanto é que dentro do método, as duas primeiras bases são gestão de cultura e depois gestão de pessoas. É tudo pessoas. Sim. Tudo voltado a pessoas. Então, primeiro você olha para dentro e se pergunta, quem eu tô lá? É a pessoa certa e está no lugar certo?
Porque se ela é a pessoa certa e não está no lugar certo, eu vou ter que colocar ela num outro lugar ou ela não vai ficar no time. Se ela é a pessoa errada, ela precisa sair do time. Sim. Entendeu? E se ela é a pessoa certa e está no lugar certo, eu preciso capacitar ela para que ela cresça comigo. Porque ela já está numa posição importante e ela é a pessoa que tem os valores da empresa. Então, primeiro eu olho para o time. A partir disso eu vou traçar um planejamento. Eu preciso trazer novas pessoas, eu preciso criar novas lideranças, que é um dos pontos que a gente trabalha muito dentro do método, né? Porque para você sair do operacional e chegar na posição mais estratégica, tem uma posição do meio que a gente chama que é a posição tática. Então, se a gente pensar na pirâmide, a base é a operação, na sequência você tem o tático e lá em cima você tem o estratégico, no topo da pirâmide. O ideal é que o empresário chegue no topo. Mas para ele chegar no topo, ele precisa ter uma base no meio, que chama-se tático, que é o time de liderança. Então, uma das coisas, a Larissa vai lembrar disso, que eu falo muito no treinamento. Você precisa formar líderes para fazer o que você faz hoje a nível de controlar a operação e o time do operacional. Então, quando você olha para o teu time, você tem que se perguntar, eu tenho a quantidade de líderes suficiente? Se eu não tenho, tem alguém aqui que tem a característica que eu poderia treinar para se tornar um líder ou eu vou ter que trazer de fora? Por exemplo, a minha empresa, eu tenho 2 empresas. A de tecnologia, que eu não estou mais na operação, já estou no estratégico tem alguns anos. A empresa de tecnologia, ela tem só 14 pessoas trabalhando nela. Quantos líderes você acredita que ela tem? Num time de 14 pessoas, quantos são líderes? Que estão em posição de liderança, liderando outras pessoas? 4 ou 5. 5. Então, assim, a gente tem posição de liderança que só tem um abaixo dele. Sim. Aí você pergunta, Marrone, tem necessidade? Na maior parte das empresas você vai ter um gerente para 10, 12 pessoas, um gerente para 20. Tem necessidade, senão você não implementa os rituais de acompanhamento, você não consegue fazer as reuniões 1 a 1, você não consegue estruturar planejamento estratégico. Então, olho para as pessoas, monto meu time de liderança, estruturo os processos de pessoas. Isso está rodando, aí eu vou para as próximas etapas. Aí eu vou olhar para processo, eu vou olhar para produto, eu vou olhar para venda, para caixa, mas primeiro pessoas. Não adianta você tentar mexer no caixa, tentar mexer em produto, tentar mexer em marketing, se o time não está pronto. Você vai lá, faz uma grande campanha de marketing, investe uma fortuna, coloca um monte de contato para dentro da empresa, a gente chama de lead, um monte de lead para dentro da empresa, aí o time de vendas não está preparado, não lança nada no sistema, deixa o pessoal esperando demais, não tem entrega. Pronto, não adiantou nada você mexer em marketing se pessoas não estão alinhadas, entendeu? Entendi. Então sempre começa por pessoas. Falamos ainda da importância do controle financeiro de uma empresa. Uma boa gestão empresarial depende essencialmente de um controle financeiro eficiente. Ter clareza sobre como o dinheiro entra e sai da empresa não é apenas uma prática recomendada, mas uma necessidade para garantir a sustentabilidade, a saúde financeira e o crescimento do negócio. O controle financeiro permite que os gestores tomem decisões embasadas em dados reais, ao invés de achismos. Ele ajuda a evitar problemas como falta de capital de giro, atrasos em pagamentos e dificuldades para cumprir com obrigações tributárias. Além disso, possibilita identificar oportunidades de economia, planejar investimentos e manter a empresa em um caminho sustentável a longo prazo. Sem um controle financeiro bem estruturado, uma empresa pode acabar com problemas como endividamento excessivo, falta de liquidez e até mesmo fechamento das portas. Por outro lado, quando o controle é bem feito, os benefícios são evidentes. Previsibilidade financeira, segurança para investir em crescimento e tranquilidade para lidar com os desafios do mercado. Entre as principais práticas que garantem a saúde financeira de uma empresa está o controle do fluxo de caixa. Este controle é o coração das finanças, pois registra todas as entradas e saídas de dinheiro, permitindo que a empresa saiba exatamente quanto tem disponível em cada momento. Isso evita surpresas e garante que não faltem recursos para cobrir despesas fixas, como aluguel, folha de pagamento e fornecedores. Manter o fluxo de caixa atualizado diariamente ou semanalmente é uma prática essencial para o sucesso. Vamos ouvir o que o Rony tem a nos dizer sobre este assunto. O segundo grande desafio dos pequenos negócios é a gestão de fluxo de caixa, é caixa. A maior parte das empresas quebram por falta de caixa. E aí você fala, mas por quê? Aí tem vários pontos, mas eu vou pegar alguns que são essenciais. O primeiro ponto é, o caixa da empresa e o caixa da pessoa física é uma coisa só.
Então talvez vocês conheçam aquela pessoa que abriu um negócio, o negócio começou a dar muito certo no primeiro ano ou no segundo ano de empresa, ele começou a ganhar muito dinheiro e lá no final do ano ele vai lá e compra um carro 0 km, ele troca de casa, ele reforma a casa. 2, 3 meses depois ele descobre que o dinheiro que ele usou para comprar o carro 0 ou a casa, ele precisava pro Era fluxo, o capital de giro dele. E aí daqui a pouco ele começa a pegar dinheiro emprestado e daqui a pouco ele não consegue mais pagar, enfim, e quebra. Eu vejo isso acontecer toda hora. Eu atendo um nicho bem específico, que é o ramo de vidraçarias na empresa de tecnologia. Um dos nossos ramos de atendimento é vidraçaria. E eu atendo vidraçarias tem quase 20 anos já. O que eu vi de empresa abrir e fechar em menos de 2 anos é um absurdo. E às vezes é o ex-funcionário de uma vidraçaria grande que eu já atendia, aí ele sai, aí ele abre a dele, me liga e fala, Rony, eu gostaria de usar o mesmo software de fulano. Aí a gente implanta o software para ele, 1 ano depois ele fechou. Você vai conversar com ele, mas o que aconteceu? Cara, não deu, não sobrou dinheiro, quebrei, faltou... Aí que você começa a conversar, você entende que o pequeno empresário, ele não tem noção de gestão de fluxo de caixa. Então, ele mistura conta física e jurídica, ele não tem uma retirada fixa de salário, porque quando ele é funcionário, ele tem um salário fixo. Por que quando ele é dono do negócio dele, ele não tem salário fixo? Um mês ele saca 2, no outro mês ele saca 10, no outro mês ele saca 20. Não faz sentido. Então ele não tem um salário fixo, que é um prolabore fixo, seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é mortal, ele não tem consciência do cálculo de custos para chegar no preço de venda da mercadoria ou do serviço. Então, muitas vezes ele fala assim, não, é só colocar 50% em cima do que eu comprei, é só colocar 100%. Mas ele esquece que tem uma série de custos e de despesas que ele precisaria levar em consideração na hora de precificar o produto ou serviço dele. E aí, o que ele faz? Ele vende mais barato para ser mais competitivo. Mas ao vender mais barato, muitas vezes ele não entende que ele está trabalhando quase no custo. E aí não vai sobrar dinheiro. E aí ele só gira dinheiro, Paulo. O dinheiro está entrando, então, olha só, para você que está nos assistindo aí agora, né? Um sinal de que você possa estar passando por isso que eu estou falando. É quando o que você recebe hoje das vendas de hoje, você está usando para pagar contas do passado. Se você está pagando contas lá de trás, você só está girando, porque você está dependendo de vender hoje para quitar o passado. Ou seja, se você está mexendo com produto, se eu vou vender essa taça, eu vou vender ela, o valor que eu vendi tem que ser o suficiente para que eu compre ela para poder vender. Só que muitas vezes o dinheiro, o lucro que eu estou tendo aqui, eu estou usando para pagar outras compras do passado, porque eu já não tenho mais dinheiro. Então, ele não tem uma noção de como precificar corretamente, e aí ele vende muito mais barato para ser competitivo e não tem lucro. Então, uma boa parte dos empresários não sabe com exatidão qual é o lucro da operação dele. E aí, por não saber o lucro, ele acha que o que está no caixa é lucro. É dele. É dele. Aí ele vai lá, mete a mão, e aí daqui a pouco ele descobre que ele precisava daquele dinheiro. Então o segundo grande problema é a gestão de fluxo de caixa, eu não tenho dúvida. Vale ressaltar que um item muito importante na saúde financeira é a precificação. A precificação determina diretamente a sustentabilidade e a competitividade de um negócio. O preço de um produto ou serviço não deve ser previsto de forma arbitrária, mas sim com base em uma análise cuidadosa que leva em consideração os custos fixos, o mercado e os objetivos da empresa. Para definir um preço de maneira estratégica, o primeiro passo é calcular todos os custos envolvidos na produção ou prestação do serviço. Isso inclui custos diretos, como matéria-prima, mão de obra e despesas operacionais, e custos indiretos, como aluguel, marketing e impostos. Conhecer o custo total permite estabelecer um valor mínimo para o preço, garantindo que a operação seja viável. Além disso, é essencial avaliar o mercado e entender a percepção de valor do cliente. Isso envolve analisar os preços praticados pela concorrência e identificar como seu produto ou serviço se diferencia. Se o seu produto tem um diferencial relevante, como qualidade superior ou características exclusivas, é possível cobrar um preço mais elevado. Porém, caso o mercado seja altamente competitivo, pode ser necessário ajustar o preço para conquistar clientes. Outro ponto crucial na precificação é considerar a margem de lucro desejada. Essa margem deve ser suficiente para remunerar o esforço empreendedor, investir no crescimento do negócio e criar uma reserva financeira para imprevistos. No entanto, é preciso ter cuidado para que a margem não torne o preço inacessível ao público-alvo. Por fim, é importante monitorar e verificar os preços regularmente.
Mudanças nos custos, na demanda do mercado ou nas estratégias de concorrência podem exigir ajustes para manter a lucratividade e a competitividade. Ferramentas como análise de ponto de equilíbrio e cálculos de especificação de preço ajudam a tomar decisões mais embasadas. Vamos ouvir o que Rony tem a nos dizer sobre isso. A maior parte dos empresários ou não tem um sistema de gestão, ou o sistema que ele tem é muito ruim, ou ele não sabe usar. E aí ele não tem esses números. Ó, eu faço essa pergunta. Eu já entrevistei para o Método GEM mais de 300 pessoas pessoalmente. 200 viraram meus clientes. Mais de 300 eu entrevistei pessoalmente. Eu pergunto para todo mundo, você sabe qual é o lucro real da sua operação? Aí a pessoa fala assim, o que é lucro para você? Eu falo, não, lucro? O lucro não é o que sobrou no caixa no mês. Ah, então eu não sei. Eu sei o que sobra no caixa todo mês. A maior parte, para eu não dar um número qualquer, eu digo que talvez mais de 90% dos que eu entrevistei não sabiam o lucro da operação. Ele não sabe quanto ela está lucrando. Ele sabe o que está sobrando no caixa, que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então a maior parte não tem essa gestão de fluxo de caixa, porque ele não sabe nem fazer esses cálculos e esses conceitos. O melhor de tudo isso é saber que a gestão empresarial, se feita de forma correta, é capaz de trazer sucesso, não só financeiro, mas também qualidade de vida ao empresário. Rony trouxe um caso de sucesso de uma aluna do seu método. Eu treinei uma pessoa há 2 anos atrás, nas primeiras turmas. O sócio dela falou para mim assim, olha, eu queria muito que minha sócia fizesse. Só que ele era sócio investidor, ele tinha ajudado ela a montar um negócio, ele não estava na operação. E ela trabalhava sozinha na operação. Aí eu fui conversar com ela, ela falou, não, Rony, eu não só trabalho sozinha, como meio período eu sou funcionária de outro lugar. Nossa, pouco tempo. Então ela trabalhava meio período numa outra empresa, porque ela acreditava que ela precisava daquele salário fixo, e o outro meio período ela tocava a operação dela sozinha. Quando eu fui entrevistar ela pro método, ela falou assim, eu acho que não faz sentido nenhum eu fazer. Eu falei, olha, olhando o teu negócio e o potencial que ele tem, eu acredito que faz muito sentido. Talvez você não vai conseguir aplicar tudo que você vai aprender agora, mas isso vai fazer sentido porque o negócio que você tem um potencial muito bom. Ela falou, tá bom, então eu vou fazer. O primeiro mês ela tava perdidinha. Todas as vezes que eu sentava para conversar com ela falava, Rony do céu, eu tô perdida. Eu falei, calma, você vai entender aos poucos como você vai implementar isso. E aí o tempo foi passando. A turma dela foi uma turma de 4 meses, era um formato diferente que era semanal durante 16 semanas, 16 aulas. Quando chegou mais ou menos no segundo mês, ela foi mudando e foi mudando. Quando ela fechou o treinamento 4 meses depois, ela já tinha pedido demissão do lugar que ela trabalhava. Então ela estava o dia inteiro trabalhando na empresa e ela já tinha contratado 2 colaboradoras para trabalhar com ela. E aí ela, inclusive esse foi o depoimento da formatura dela. Um ano depois, que fez agora, ela fez 2 anos dessa empresa dela e ela postou no Instagram dela 2 anos do laboratório dela. O time dela deve ter umas 8 ou 9 pessoas na foto. Que bacana. E aí eu comentei, eu falei, nossa, que evolução em 2 anos e tal. E ela falou, você fez parte disso, que legal e tal. E assim, eu fiquei muito feliz, por quê? Porque eu vi o quanto um negócio pode crescer em 2 anos se a pessoa entender o que ela precisa fazer a nível de gestão. E enxergar em cima da torre pra frente, onde que ela quer chegar, onde ela pode E olha que legal, Paulo, ela engravidou uns 3 meses depois que o curso terminou. Não, na formatura do curso ela já estava grávida. Aí ela ganhou o neném, ela ficou 3 meses em casa, administrando a empresa de casa com o bebê e o time dela tocando o laboratório. Aí quando ela passou esse período de 3 meses, aí que ela voltou para dentro do laboratório e hoje ainda não está full time, não está o tempo todo. Tem dia que ela vai o dia inteiro, tem dia que ela vai meio período. Eu conversei com ela recentemente. Ou seja, imagina há 2 anos atrás se ela engravidasse sozinha, entendeu? Tocando meio período num outro local trabalhando, não tinha como. Entendeu? Então esse eu acho que foi o caso mais emblemático. Assim. Grandes personalidades, grandes assuntos e conversas que fazem a diferença. Aqui no GrandeCast. Das grandes empresas aos pequenos negócios, a gestão empresarial pode e deve ser aplicada com o objetivo de traçar estratégias e bons resultados através de ações concretas e assertivas. Ser um empresário é uma missão desafiadora. Buscar conhecimento na internet, livros e, se tiver a oportunidade, fazer cursos práticos irá lhe ajudar a ter melhores resultados. Este foi o podcast GrandeCast, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast,
Se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Grandes entrevistas, grandes temas, grandes transformações. Tudo isso num clique. Aqui no GrandeCast, onde as vozes dos especialistas chegam até você.